Fala rapaziada, fala nação bicolor, beleza? Aquele abraço para você que me acompanha aqui diretamente do React Paysandu, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu me chamo David Machado, estarei com você neste conteúdo para falar tudo relacionado ao maior campeão da Amazônia. Só lembrando que o Papão da Curuzu tem um jogo importante no sábado diante da equipe do Maranhão, um jogo difícil, a equipe maranhense é muito cascuda jogando em casa, então todo cuidado é pouco e o Papão está tentando achar a melhor formação para essa partida, lembrando que o Paysandu tem alguns problemas e a gente vai debater muito aqui sobre defesa, né, que para mim é uma dúvida ainda, né, porque Bruno Bispo ou Yarley, né, essa dúvida aí, a gente vai debater muito sobre isso. Meio de campo também é outro problema que eu vejo, o ataque nem tanto, que a gente está bem servido, mas o problema é defesa e meio campo. E a gente vai falar também de um volante que atuou no Paysandu em 2023 e ele sempre deixou o desejo dele de retornar à equipe do Paysandu. A gente já vai falar quem é esse atleta que pode estar retornando para a equipe do Paysandu. A gente vai trazer o Marcinho também, que vai falar a expectativa dele sobre esse jogo de sábado, né, o que o Paysandu precisa fazer, qual a expectativa dele, como ele está se sentindo no Paysandu, ele que é o camisa 10, é muito querido pela fiel bicolor. Então ele vai estar falando muito sobre isso. E eu quero também puxar um tema sobre o presidente que estava no canal ontem, Central Papão, e ele falou um negócio lá que me deixou incomodado. E eu vou estar falando para você aqui no nosso canal. E eu só peço que você deixe o like, que é muito importante, chegando a 300 likes, que é a nossa meta de hoje. A gente agradece se você contribuir com like, te inscrever. Chegando a 10 mil inscritos aqui no canal, a gente vai sortear 3 camisas do maior campeão da Amazônia. Ativa o sino das notificações para te estar recebendo a notificação de quando a gente lança o vídeo aqui no canal. E também hype o vídeo, que é muito importante para que chegue ao máximo de bicolores que ainda não conhecem o nosso trabalho e possam estar nos prestigiando aqui no React Paysandu, beleza? Agora, sem enrolação, após a vinheta, vamos falar tudo sobre o maior campeão da Amazônia. Beleza, rapaziada, bora falar aqui do Papão da Curuzu, que treinou hoje 8h30 da manhã, né, fez o seu trabalho, visando essa partida diante da equipe do Maranhão. E o que a gente fala aqui sobre essa equipe do Paysandu? Como é que pode ir a campo essa equipe do Paysandu? Que é uma coisa que o torcedor se pergunta muito, né? Na zaga, uma dúvida, vai com Bispo ou vai com Yarley? Pô, o Bruno Bispo no jogo passado, meu Deus, foi tenebroso, foi horrível. Eu até elogiei ele no jogo contra a equipe do Anápolis, merecido, diga-se de passagem. Mas no jogo passado, parece que ele voltou ao normal. Eu deixo muito claro que eu não gosto muito do futebol do Bruno Bispo. E nesse jogo, ele me fez relembrar porque eu não gosto do futebol dele. Um zagueiro lento, é um zagueiro mole, que não aguenta escorão, né, e não tem tempo de bola. Então é um zagueiro que, para mim, não passa confiança. O Castro, da equipe do Paysandu, é o único que passa segurança, juntamente com o Quintana. Mas o Quintana, a gente já sabe que não dá para contar com ele. E vai até a pergunta, permanece com o Quintana na equipe titular? Sendo que está chegando próximo de abrir a janela de transferências, aí ele vai pegar o beco. Então, antes de deixar mesmo Bruno Bispo aí, deixar o Yarley e tentar contratar jogadores nessa janela, já que não vai ficar, não se sabe se ele vai manter o mesmo desempenho, se ele vai se doar dentro de campo, principalmente, que pode estar acertando com outra equipe. Então, qual a melhor opção? Quero que você deixe nos comentários, eu iria de Yarley. Sinceramente, por mais que o Yarley falhe em alguns momentos e tudo mais, só que eu ainda prefiro 1000 vezes ele do que o Bruno Bispo. Não sei se você concorda comigo. Bruno Bispo, que é mais experiente, porém não está se garantindo. Então eu iria de Yarley para esse jogo contra a equipe do Maranhão. E outra dúvida é no meio-campo, né? O meio-campo aí com Pedro Henrique está retornando. O jogador Brian está suspenso, que provavelmente assumiria a posição aí do Caio Melo, que também está fora. Caio Melo está fora dessa partida, né? A lesão dele é mais grave do que a gente pensava. Então, problemão para esse meio de campo do Paysandu. Que quais as opções que o Paysandu tem no meio de campo? Henrico, que não está bem, é um garoto que veio da Tuna, jogou muita bola lá,
chegou com uma expectativa alta aqui no Paysandu, né? Oportunidade ele está tendo. Isso a gente não pode discordar. Oportunidade ele está tendo, só não está aproveitando as oportunidades. Entra muito apático em campo, né? Quando é para ele matar a jogada, ele não mata, né? E quando é jogada desnecessária, que o jogador tá de costa lá no campo de defesa dos caras, ele vai e faz uma falta e toma amarelo. Então, a gente vê que falta maturidade ainda pro Henrico, né? Até fez uma parte do primeiro tempo boa em questão ofensiva. Eu falo em questão ofensiva, tá, rapaziada? Não em questão defensiva, que foi péssimo. Péssimo, péssimo. Não conseguia recompor, né? Deixava muitos espaços, dando liberdade para a equipe adversária. Então, coisa que é difícil acompanhar o Caio Melo nesse quesito, né, rapaziada? Até tem justo comparar Caio Melo com o Henrico. Caio Melo já é um atleta pronto, já é um atleta que tem as suas qualidades, que é apoiar no ataque, tanto que tem feito vários gols aí com a camisa do Paysandu e contribui muito na marcação. Então o Paysandu tem esse problema porque não tem no elenco um jogador à altura para substituir o Caio Melo, não tem um substituto para caso o Marcinho venha a se contundir, Deus o livre e guarde, e ou está de suspensão por terceiro cartão amarelo. Então fica complicado. Aí a gente fala em questão de contratação, né? O Paysandu está no mercado para contratar um jogador para esse meio de campo. Então é o Papão que vai em busca dessa contratação para o meio de campo. E a gente até colocou na capa aí o Giovani. Giovani, que vocês sabem muito bem, em 2023 jogou na equipe do Paysandu, um atleta com muita vontade, né? Às vezes pode até deixar a técnica meio que de lado, mas em questão de vontade, de raça, né, com aquela pegada no meio de campo de marcação, ele tem isso. Coisa que tem partidas que a gente não tem esse cara que vai para caça, que marque muito bem, como é o Giovani. Apesar que a última partida que ele fez foi em maio. A última partida que ele fez foi em maio e fez 6 partidas apenas na temporada. Então, não vem fazendo tantas atuações assim na temporada. Não sabemos como é que tá o ritmo dele, se ele vem fazendo preparações aí com seu preparador, que geralmente jogador de futebol tem seu preparador físico, e a gente não sabe como é que tá ele. Mas a gente sabe que treinar assim, em separado, e em questão de estar dentro de campo jogando, é outra história. É outra dinâmica, é outra jogabilidade. Mas vamos aguardar. Vamos aguardar. Eu acredito que para uma Série C é um jogador interessante. Um jogador interessante com as características aí do Giovani. Não sei se você lembra dele. Eu quero que você opine também aqui nos comentários. A gente até fala muitas vezes, né, também, que essas voltas dificilmente dá certo, né? A gente tem vários exemplos aí. Bruno Veiga não deu certo quando retornou. Juan, que fez o gol do acesso em 2014, também não deu certo. Quem mais? O Thiago Luiz, que retornou em 2019, jogou em 2017 com a camisa do Paysandu, não deu certo também. Então a gente tem vários exemplos aí de jogadores que fizeram uma boa apresentação na primeira passagem, mas quando retornaram não foram bem com a camisa do Paysandu. Mas se vier, que venha para ajudar a equipe do Paysandu. A gente sabe como está difícil esse mercado, e para o Paysandu principalmente, que está com esse problema financeiro. E, logicamente, a gente também não vai trazer qualquer jogador, né? A gente vai trazer um jogador que tenha oportunidade de mercado, que tenha bons números e que seja produtivo para a equipe do Paysandu. É o que a gente espera, né, rapaziada? Apesar que os números atuais aí do Giovani não é muito bom, né? Então, vamos aguardar e ver o que acontece com as contratações que o Paysandu vai fazer para essa temporada. Rapaziada, vou estar colocando o Marcinho na tela para você. Já já eu falo sobre o presidente do Paysandu, do que eu não gostei da fala dele no Central Papão, né, na live de ontem que eles fizeram aí no YouTube. Mas eu vou estar colocando logo o Marcinho, que vai falar a expectativa dele sobre o jogo, vai falar sobre essa partida que vai ser muito difícil diante da equipe do Maranhão. Vou estar colocando para você agora, nesse momento, na tela. É verdade, né? Temos um período agora bom agora de descanso, semana cheia. Está sendo bastante importante para a gente fazer os treinamentos do que a gente precisa ali para melhorar, que a gente precisa fazer para corrigir, para chegar nos jogos
sabendo o que tem que fazer, né? E melhorar em alguns aspectos que a gente vem deixando a desejar. Então, descansa sim, né? Porque a gente tá em casa, né? Então a gente tá descansando. Mas é importante ter essa semana cheia, porque o Júnior vem botando o treinamento que ele tem de fazer, porque quando a gente estava jogando 2 vezes por semana estava difícil. Então a gente está se descansando bem, com a semana cheia, fazendo bons treinamentos, porque a gente sabe que o nível dos jogos agora está aumentando, então a gente tem que estar bastante focado e bastante preparado, porque cada jogo agora é uma decisão, cada jogo é uma final, e é assim que a gente tem que encarar. Exatamente. Hoje em dia não tem mais time bobo, né, cara? Hoje em dia é igual eu falei um tempo atrás, quem se entrega mais dentro de campo, quem se dedica mais, é o que vai levar vantagem, é o que vai estar mais perto da vitória. Então acredito eu que a gente fazendo nosso trabalho, acreditando, se entregando dentro de campo, dando o nosso melhor, a gente vai estar mais próximo da vitória. Porque, igual eu falei, cada jogo é uma decisão, o nível já está aumentando, não é mais aquele nível que a gente vinha enfrentando há uns jogos atrás, então cada jogo vai ser uma decisão, cada jogo a gente tem que encarar como uma final, para que a gente possa fazer nosso melhor e sair com um resultado positivo, que é o nosso objetivo. Cara, olha, pra mim assim foi normal, mas pra ele foi uma coisa assim muito muito boa, né, cara? Porque quando eu cheguei ele tava um pouquinho meio triste, né? Venho falando com o Eric muito por mensagem, às vezes eu ligo pra ele pra ver como é que tá o Pampam e tal. Mas pra ele foi muito bom assim essa visita, porque quando eu cheguei lá, eu pude ver a alegria dele, a felicidade, até sorrindo ele estava. Então foi um dia assim muito bom, né? Ter passado a tarde com eles, então só desejo boa recuperação para ele, dizer que ele tá junto com nós, a gente está junto com ele. Esperamos que ele se recupere o mais rápido possível para que ele possa dar alegria para a gente, vindo nos jogos, entrando comigo dentro de campo e sendo esse amuleto da sorte que ele vem sendo desde o começo. Então, a gente vem se cobrando sim, cara, porque já são 2 derrotas, né, duas derrotas seguidas três derrotas seguidas na Série C, então a gente vem se cobrando porque não é normal, a gente não pode aceitar isso. A gente sabe da nossa responsabilidade, da camisa que a gente está vestindo. Então a gente precisa melhorar, precisa fazer o possível que dentro de campo, nos dias de treinamento, durante a semana, para que a gente venha corrigindo esses erros que a gente vem tendo, para a gente não cometer nos jogos, porque foi igual eu falei, agora o nível aumentou, todos os times que a gente vai enfrentar, a gente tem que enfrentar como uma decisão, então a gente não pode dar bobeira, porque o campeonato vai afunilando, e se Deus quiser a gente consiga recuperar esses pontos que a gente perdeu em casa diante do MAC agora no sábado. Exatamente, quando o nosso time está completo, você vê que é bem diferente, né? Quando o Pedro não joga, quando o Caio não joga, a gente tem um pouco de dificuldade, sim, é porque a gente está acostumado a jogar junto já, entendeu? Mas igual eu falei, eu estou aqui para ajudar o Paysandu, seja se entregando, seja participando, dando assistência, eu estou aqui para ajudar, fazer o meu melhor. É claro que quando você não se ganha um jogo, a cobrança sempre vai cair em cima do meio campo, porque o meio campo não apareceu tanto, e isso e aquilo, mas a gente sabe que a gente precisa melhorar, não só como um meio campo, mas ali como um todo, a gente está ciente disso, então essa semana foi muito boa para que a gente possa ter corrigido nossos erros que a gente vem tendo, e acredito que esses erros vão ser minimizados e a gente vai conseguir voltar a ser aquele time aguerrido, aquele time que um correndo pelo outro, um se ajudando, para que a gente possa chegar no sábado e conseguir esses 3 pontos que é o que vai importar agora para a gente, é só o resultado positivo, porque a gente vem tendo 3 jogos aí que a gente não venceu, então a gente precisa vencer e voltar dessa tranquilidade para a gente dentro de campo e para a torcida. A opinião de todos os jogadores é sempre jogar no melhor gramado, né? Então o melhor gramado no momento é o Mangueirão, né? Então, e não é desculpa. Desde o começo aqui, a gente botou na nossa cabeça que a gente não vai ficar arrumando desculpa de gramado, isso e aquilo, de calor, de chuva, porque isso aí acaba nos atrapalhando, então não é desculpa. É claro, se a gente puder jogar no melhor gramado que seja, a gente vai jogar, mas se ter que a gente jogar aqui na Curuzu, onde é a nossa casa, a gente vai jogar do mesmo jeito, se entregar e fazer nosso melhor pro Paysandu, que é o nosso objetivo. Beleza, tá aí Marcinho, capitão e faixa da equipe do Paysandu, falando aí um pouco para você entender, né, falando da coletividade, que o Paysandu precisa acertar,
falando da expectativa dele, né, como é que ele está em Belém, enfim. Espero que dê certo sábado e que a gente consiga uma grande vitória. E rapaziada, eu vou falar uma coisa aqui que me incomodou muito. Gosto muito do Tuma. Eu vejo que ele está fazendo um bom trabalho à frente do Paysandu, juntamente com o Maia e com os outros diretores. Se estiverem acompanhando, não levem para o coração, mas que é a minha opinião e eu vou estar falando para vocês agora aqui. Foi falado sobre sócio-torcedor votar, né, nas eleições do clube e eu achei até de forma desrespeitosa com o sócio-torcedor, porque todo mundo tem o direito de votar, na minha visão. E foi perguntado por que o sócio-torcedor não vota. Ele falou que não é para votar e tudo mais, porque tem aí o sócio proprietário que tu pode estar fazendo, que é um valor alto, né, para quem é CLT, para quem tem uma renda baixa, para estar fazendo esse sócio é muito difícil. Tem outro sócio que é maior também, que é de 5 mil, tu paga 5 mil e pode estar votando. Então é complicado. É complicado. E ele falou de um jeito que não é bacana, né? Falando, só tu fazer isso, como se fosse fácil. E não é fácil, turma. Tu sabe muito bem como é que tá a situação financeira de vários bicolores aí que tem família. Muitas das vezes dá para tirar do ingresso. Quem dirá para fazer um sócio caro desse? Pessoa tira. Como é que tu vai desembolsar 5 mil reais? Difícil, cara. A realidade do brasileiro tá complicada. Então eu quero até que você comente isso aí. Não sei se você viu lá, mas foi uma coisa que me incomodou muito. Ele falou, não, é só fazer isso e pronto. E ele acha que não, o sócio-torcedor normal não pode realmente votar. Então, fazer o que, né, turma? Eu acho que seria mais interessante. O sócio-torcedor, ele falou que não vai mudar o estatuto, não vai fazer nada, mas a gente espera que isso seja revisto um tempo, né, e o torcedor possa estar votando através do sócio-torcedor normal mesmo, que seria muito interessante. Quero que você opine sobre essa situação aí, o que você acha, e tá interagindo com a gente aqui no React Paysandu. Beleza? Esse foi o vídeo. Mais uma vez a gente agradece você que acompanhou a gente até aqui. Deixa o like. Nossa meta de like é de 300, né? Deixa o like aí na moral. Dá essa moral pra gente aí. Te inscreve. Chegando a 10 mil inscritos, a gente vai estar sorteando 3 camisas do Paysandu. Então te inscreve. Ativa o sino das notificações e hype o vídeo para chegar ao máximo de bicolores que ainda não conhecem aqui o nosso trabalho. Beleza? Aquele abraço, saudações bicolores!